Nesta entrevista exclusiva, vamos mergulhar no mundo das casas de apostas e entender a importância da gestão de risco. Para isso, convidamos o CEO do IBET, Lenildo Nogueira. Ele vai compartilhar com a gente suas dicas e insights de como as casas de apostas lidam com os desafios da gestão de risco e por que é tão importante utilizar no negócio de apostas. Olá, meu nome é Guilherme de Luca e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um grande especialista do mercado de apostas e CEO do IBET, Lenildo Nogueira. Seja bem-vindo, Lenildo. Guilherme, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e falar sobre esse tema tão importante. Vamos lá. Então, Lenildo, vamos começar explicando um pouco para o pessoal o que é a gestão de risco nas casas de apostas. Perfeito, Guilherme. Gestão de risco é um tema muito amplo, né? Quando a gente fala sobre empresa de forma geral, e aí eu não estou falando só de casa de aposta, a gestão de risco já é um tema importante, né? Contrato, questão de sociedade, financeiro, enfim, de forma geral. Mas na casa de aposta ainda tem outras questões que é importante se preocupar. E eu vou procurar me ater a essas questões para que a gente também não traga o tema de forma tão genérica, tá? E eu listei aqui para vocês alguns pontos que eu acredito serem muito importantes na gestão de risco de uma casa de aposta, com bônus, cotações ou odds, mapa de aposta, né, olhar ali as apostas que estão mais fortes naquele momento, limites operacionais, entre outras coisas que a gente pode conversar aqui. Massa, hein? Muito legal. Então, já vou começar perguntando para você quais seriam os principais desafios que as casas de apostas têm para fazer uma boa gestão de risco e manter um negócio saudável. Perfeito. Olha, eu acho que o principal desafio, e aí mais uma vez eu vou falar um pouquinho não só de casa de aposta, mas no mercado em geral, é não cair na armadilha de brigar por preço. Tá? Isso muitas empresas abrem, né? Quer oferecer ali o produto mais barato do que seu concorrente, perde margem e aí não tem saúde financeira e não consegue continuar. Na casa de aposta não é diferente. Muitas vezes a gente vê essa mesma coisa acontecendo. Só que quando a gente está falando de brigar por preço numa casa de aposta, aí é que o cenário muda um pouquinho. O que é que eu digo brigar por preço? Às vezes o dono da casa de aposta ele quer ter todos os bônus possíveis, porque ele quer conquistar ali o cliente de todo jeito. Ele quer ter as maiores cotações possíveis, porque ele quer também conquistar ali o cliente por ter a cotação maior. E aí eu até normalmente associo a cotação ao preço. Então, quando a gente está falando no mercado que o preço está baixo, ou seja, que a pessoa está vendendo ali o mais barato possível do que o seu concorrente, na casa de aposta, e principalmente a gente falando aí de aposta esportiva e tudinho, são as cotações mais altas. Quanto mais altas as cotações, as margens são diminuídas, são mais baixas. Então, eu acho que essas são as principais armadilhas aí que devem ser evitadas. É muito importante os operadores se lembrarem que cada um tem o seu tamanho, né? Da realidade da empresa, né? Realmente é bem importante lembrar disso. Com certeza. E para você, quais as estratégias assim mais específicas que as casas podem utilizar para que o negócio tenha uma boa gestão de risco? Então, como eu falei, né, gestão de risco é um tema amplo. Eu ainda vou tentar me estender um pouquinho mais nessa questão do bônus e das odds e de não brigar por preço, né? Eu acredito que o principal ponto é você procurar trazer uma melhor experiência para o seu usuário. Né? E outra questão também que eu vejo muito acontecendo é você querer usar a estratégia de todo mundo. E não funciona. Você precisa ter a sua estratégia. Você não pode pegar a casa de aposta A, B, C, uma tem bônus de depósito, outro tem um multiplicador bem alto ali do bônus, outro tem um rollover bem baixo, e eu querer unir toda essa estratégia na minha. Não vai funcionar. A mesma coisa, baixar a cotação, brigar sempre pela cotação mais baixa, isso também não vai funcionar. O que eu costumo trazer para os nossos clientes e para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar sobre esse tema é que é importante procurar investir na experiência do usuário. Hoje em dia a gente tem a questão do WhatsApp que está na mão de todo mundo, principalmente quando a gente está falando de Brasil. Então, tem um atendimento mais simples, talvez ali pelo WhatsApp, mais próximo do teu cliente. Facilita o cadastro, facilita o primeiro depósito, facilita o primeiro saque, tá? É muito importante o QIC, mas também é muito importante simplificar para o apostador. Já vi algumas pessoas falarem, e eu concordo com isso,
que a gente conquista um cliente numa casa de aposta quando ele faz o primeiro saque. Sim. Então ele fez todo o fluxo, né? Ele Completou depositou, o ciclo, né? exato, ele se cadastrou, depositou, apostou e fez o saque. Então assim, isso é muito importante. E você procurar ver qual é a estratégia mais importante para a sua casa de aposta, para o seu marketing. Então, por exemplo, eu tenho um multiplicador interessante ali do bônus, sei lá, ganha 100%, 110%, não sei. Não vamos nos ater assim ao número específico, Sim. mas assim, se eu foco nisso, eu tenho que fazer a regulagem no meu rollover. Sim. Eu não posso fazer as duas coisas, tipo, eu dou um multiplicador alto e diminuo o meu rollover, eu vou estar correndo risco. A gente tem que lembrar que bônus, para a casa de aposta, ela é custo. E tem que ser medido esse custo. Sim. A mesma questão das cotações, das odds. Eu não posso baixar a odd para concorrer e depois quando eu vou olhar não tenho margem. Né? O meu GGR está negativo. Então assim, é importante ter essa cautela e a minha dica seria investir na experiência. Sim, é importante realmente lidar com esses pontos e também você falou aí de duas coisas que eu acho que a gente podia pegar um pouco mais de informação. Você falou da sigla QIC, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente entender como ela afeta, né, a gestão de risco e também como esses limites operacionais, né, que a gente está falando podem ser utilizados para a gestão de risco. Perfeito. Guilherme, o QIC, ele já era muito forte e muito conhecido no mercado financeiro. Né? A sigla basicamente é conheça o seu cliente do inglês, né? Traduzindo uma tradução literária aí do inglês. Então, normalmente são procedimentos, documentos, processos que são feitos para saber exatamente quem é aquele cliente, no caso de um banco, de uma fintech, e nesse caso a gente está falando da casa de aposta que também tem um cenário muito parecido com o mercado financeiro. Então, o QIC, esse conhecer o seu cliente, ele é muito importante para a gestão de risco, para evitar fraudes, para evitar vários problemas. Mas ele também tem que ser feito com cuidado para que não fique muito burocrático. Imagina eu vou fazer um cadastro numa casa de aposta, eu tenho que enviar um documento, eu tenho que fazer um reconhecimento facial. Complica. Hoje em dia eu já desisti. Vai desistir. Realmente vai desistir, porque a gente está no cenário de ampla concorrência, o que é muito bom, né, que tem ampla concorrência. Então, quem tiver ali mais simples, mais fácil de entrar, se cadastrar, nem o cliente, na verdade, ninguém quer dificuldade, ninguém quer burocracia, a gente quer simplicidade. Então, é importante que seja feito, mas seja feito com cuidado. E aí, quando eu estou falando de limites operacionais, eu digo, eu acho que é importante que tenha um limite mais baixo e dentro de uma exigência de QIC mais simples. Então, eu entro, me cadastro de forma simples, faço a aposta, faço até o saque, sem exigir muita informação, e eu tenho um limite operacional ali mais baixo. O que seria esse limite operacional? Limite de aposta, limite de depósito, limite de saque, aí vai ser configurável de cada operação, mas que é importante ter esse limite. E para oferecer limites maiores, aí há uma exigência, ou pode ter uma exigência, de um QIC mais completo, de que um QIC que realmente tenha mais informação daquele apostador, para daí aumentar o limite operacional, ou seja, você está aumentando mais limite, mas com menos risco, porque você conhece quem é aquele seu cliente. Tá? Então, já teve um processo maior ali com ele. Exato. E ele não vai desistir mais, né? Porque depois que ele já experimentou... Tudo isso, né? Não vai desistir por causa de uma exigência documental um pouco mais completa. Sim, sim. E é uma proteção, né? Sim. Também para as casas. E a gente sabe também que o mercado de apostas ele é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, tem jogo ao vivo, tudo isso. Então, eu queria saber quais são as estratégias que as casas podem utilizar para que tenha uma gestão de risco boa, mesmo com toda essa velocidade do mercado. Perfeito, Guilherme. Com relação à dinamicidade, à velocidade, né? O real time das apostas esportivas, inclusive quando a gente está falando aí dos eventos ao vivo, eu diria o seguinte: limites operacionais são importantes, independente do fornecedor que você estiver utilizando, é importante ter limites operacionais, porque nenhum fornecedor é isento a falhas, mas eu diria que o principal ponto é você fazer uma escolha de um fornecedor que tenha essa competência, que tenha essa entrega de qualidade nesse quesito. E teria alguma forma, assim, de o operador ter uma visão geral do que está acontecendo ali na casa de apostas dele, de se está acontecendo algum risco muito grande, o que é que ele pode fazer da gestão de risco, se tem algum limite, algum alerta,
tem alguma solução que ele consiga ter essa visão geral? Guilherme, tem sim, tem alguns indicadores, né, que mostram se tem algum risco ali. Isso normalmente é configurável, né? No IBET, que é a nossa plataforma, existem algumas formas de você gerenciar isso. Existe o mapa de aposta. Nesse mapa de aposta é possível ver os eventos que estão concentrando maior número de apostas, quais odds estão concentrando maiores números de apostas. Então você consegue ver mais ou menos ali como está o cenário, né, das apostas ali, como está sendo distribuído, e você consegue fazer uma gestão de risco sobre isso. Também é possível você receber alerta via Telegram de apostas, de valores de aposta que saia de um determinado padrão. Então é possível você ser sinalizado tanto de forma passiva como de forma ativa, ou seja, você pode receber essa informação, como você pode ir lá olhar e ter uma visão mais completa dessa informação. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Mas eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para o nosso público, para quem quer abrir uma casa de apostas, para quem já tem um negócio e quer dar uma melhorada na gestão de risco, o que é que um especialista no mercado diria para eles? Guilherme, a primeira coisa que eu diria, eu acho que assim é uma mensagem que serve para qualquer tipo de negócio. Pesquise sobre o setor, analise diferentes opções. Gestão de risco é um tema muito importante, mas para ele ser feito, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é só você, né? Você e as ferramentas que você contratar para lhe auxiliar, para tornar viável o seu negócio, a sua casa de aposta. Então, assim, não adianta você ter uma gestão de risco muito boa, na verdade nem é possível você ter uma gestão de risco muito boa se você não tiver ferramentas que lhe auxiliem, que dê essas condições, né? Que lhe dê essas opções de gestão de risco. Então, é muito importante olhar no momento da contratação das ferramentas, no início da empresa, para que você seja bem sucedido posteriormente, tanto na gestão de risco como nas outras questões que são pertinentes a uma casa de aposta, né? Uma operação de apostas. Toda a gestão. Da gestão como um todo, exatamente. É um mercado muito promissor, a gente está cansado de falar isso, acho que não precisa nem falar, que todo mundo está vendo. É um mercado que traz muito retorno, mas também não é, e assim, eu gosto de enfatizar isso, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas, com clientes, eu gosto de enfatizar que, tipo, você não vai entrar e vai ficar milionário, você não vai entrar e, tipo, não é que você não possa ficar, você pode ficar, mas não vai ser uma coisa automática, tipo, eu vou entrar e de qualquer jeito vai dar certo. Não é fácil. É uma empresa, é uma gestão de uma empresa, né? Eu tenho até falado um pouco sobre isso, a gente tem feito artigos relacionados a isso, que é uma empresa, é uma gestão de uma empresa, que tem suas peculiaridades do setor, mas que tem todo o conjunto de gestão de empresa como outra empresa qualquer. Eu acho que é muito importante analisar o que os clientes da plataforma ou dos outros fornecedores que você estiver contratando estão falando, né? Quando a gente está falando com o comercial quer vender, e tudo bem, está tudo certo, é o processo dele mesmo. Mas é importante você olhar o que os outros estão falando, né? É o que a gente chama de prova social. Feito quando a gente vai comprar um produto ali no e-commerce e você vai olhar ali o review. Então, assim, isso é importante. É muito importante porque interface, né? Quando a gente está falando de plataforma, por exemplo, interface bonitinha e tal, é importante, mas não vai fazer seu site segurar uma alta demanda, não vai fazer seu site segurar um alto volume. É importante que tenha escalabilidade, enfim, é importante que ele dê ferramentas de gestão de risco, que é o tema principal aqui. Sim. Então, eu acho que a principal mensagem é essa. Analise bem no início, na hora que você está contratando os principais fornecedores, na hora que você está montando seu negócio, porque isso vai ser muito importante para todo o restante. Bom, muito obrigado, Lenildo, por todo esse conhecimento. Realmente foi uma conversa muito esclarecedora e tenho certeza que os nossos espectadores vão aprender muito com essa conversa. Guilherme, eu que agradeço. Fico sempre à disposição. É um prazer estar aqui com você. E espero que a gente tenha contribuído, né, com quem estiver nos assistindo, com mais conhecimento sobre esse tema que é tão importante. E se você se interessa por esse assunto e quer ter uma plataforma de iGaming completa com diversas ferramentas de gestão de risco, conheça o IBET, uma plataforma com milhares de jogos disponíveis e suporte humanizado todos os dias. Solicite uma demonstração através do link que está na descrição desse vídeo.